Olá, um abraço a todos e a todas. Meu nome é Daniel, eu sou formado em História aqui em Brasília. Na minha graduação eu estudei Estado Dependente e Governos Progressistas, em especial o Brasil. Já no meu mestrado que eu estou cursando agora, eu estudo Marx e a periferia e a construção do pensamento latino-americano. Eu faço mestrado pela UNB, no Departamento de Estudos Latino-Americanos, o ELA. Então, é um contato bem legal que eu tô tendo e que eu tentei trazer pro artigo, né? Bom, falando um pouco do artigo, o nome do artigo inicialmente era outro, o nome do artigo que está agora é Periferia Mundial e o Debate da Ocupação Primitiva e Etapismo. Antes eu queria focar mais no debate revolucionário sobre a América Latina, como o debate Marx e Engels é colocado, mas aí, porque de início, esse trabalho não era nem para ser publicado, ele era um exercício de estudo, e eu, que era mais focado a minha dissertação de mestrado. Então, eu só fui descobrir o NIEP depois, a proposta do colóquio, eu achei interessante publicar um artigo, fazer um artigo para ele, e acabou que serviu de base. Então, eu acrescentei a questão da natureza, que ela vai estar presente no primeiro momento e depois é, colocado de forma mais discreta nos outros. Mas foi um contato bem interessante que eu tive de conhecer o NIEP, de acrescentar temas ao meu trabalho e até a minha dissertação de mestrado. Então foi um contato bem legal, bem proveitoso. Bom, o trabalho ele se divide em três partes, que é a primeira parte que é marxóloga, que ela fala sobre a construção do pensamento de Marx e Engels e como eles pensavam o colonialismo, a assim chamada acumulação primitiva, a burguesia, a revolução burguesa, e como esse debate ele vai ser importante para a formação do marxismo no geral, mas principalmente aqui na América Latina, né? Então, quando eu falo o estilo do trabalho, quando eu falo o debate da formação primitiva e o etapismo, eu estou me referindo à questão do debate dos anos 50, 60 e 70 que aconteceu na América Latina, sobre a questão de uma revolução burguesa, de uma crença em uma burguesia com projeto nacional a fim de desenvolver o Estado, para que se pudesse ter condições mais favoráveis a uma revolução socialista, né? Então tem todo que eu falo, esse resgate que eu faço no primeiro momento, eu faço para colocar um debate que ele se apresenta para metade, para o final do trabalho, que é a questão latino-americana, que é com Mariátegui, Cueva e Rui Mauro Marini, né, que eu coloco esses três pensadores num debate sobre latifúndio, revolução e latifúndio, revolução e revolução burguesa, né, burguesia, etc. Bom, adentrando mais profundamente o trabalho, a primeira parte, eu não coloco de início a América Latina como forma de análise, como coisa assim, eu construo um palco para essa questão aparecer. Na construção desse palco, o primeiro elemento foi colocar como Marx detalha assim chamada acumulação primitiva e como essa questão ela vai, como o Marx coloca os elementos estruturais para a sociedade moderna capitalista. Então ele fala da legislação, ele fala da expoliação, da libertação de mão de obra, e etc, etc. Porém, eu complemento com a Federici, que a Silva Federici, ela vai trazer elementos muito importantes, porque além dela falar dos elementos que o Marx aponta, ela vai falar sobre a questão, não só sobre a questão feminina, mas toda a questão de gênero, a questão da natureza e a questão que se forma com esse processo. Então, podemos destacar aqui a heteronormatividade que é construída a fim de reproduzir a força de trabalho, né? De ter essa questão da Sagrada Família, o papel da religião, como as religiões colocadas como até mulheres como líderes religiosas foram perseguidas,
como essa relação com a natureza ela foi substituída, como, por exemplo, a criação do saber científico que excluía é, as tradições, os processos naturais, como as mulheres parteiras, e aí você vai ter sobre os médicos obstetras, a construção do corpo feminino enquanto bem comum enquanto bem comum os corpos das mulheres proletárias, das mulheres que não foram privatizadas pelos burgueses. Então você vai ter uma série de questões envolvendo natureza, corpo, gênero, nessa dinâmica da assim chamada acumulação primitiva, né? Bom, passando essa questão da assim chamada acumulação primitiva da natureza e Federici, eu coloco a questão da propriedade, brevemente, que é a questão do Marx e os despossuídos, de como o, o Marx vai colocar que a propriedade privada, em seu primeiro momento, era colocada como uma garantidora de direitos, né, pelo pensamento liberal e capitalista. E nisso, como posteriormente ela se torna como direito de se tornar privado a natureza, de usar a natureza de forma privativa. E avançando isso, eu coloco como Marx e Engels pensavam já essa questão da burguesia. Eu já começo a introduzir os próprios escritos do Marx e do Engels, e eu começo por 1848, que é a data do Manifesto do Partido Comunista, em que logo no primeiro capítulo, se eu não me engano, eles já falam do potencial revolucionário da burguesia e como essa burguesia cria um mundo em sua imagem e semelhança e como esse processo é, tem a ver com a circunnavegação na Ásia, a descoberta, né, de ter descoberta das Américas. Então, ele já coloca esses primeiros elementos de colonialismo, burguesia e revolução social, no primeiro momento socialista. Mas aí eu lanço a provocação. Eu lanço a provocação que é a seguinte: em países que não têm a burguesia estrutural, que não têm resquício de um capitalismo significativo, o que pensam os autores sobre isso, né? Então, eu pulo para 1875, 1870, se eu não me engano, estou em dúvida agora, mas é um artigo que Engels responde a um artigo anterior de um populista russo, que esse populista, ele fala que na Rússia é muito mais favorável você ter uma revolução socialista, de cunho socialista, pois você não tem uma opressão do poder econômico burguês, e sim só do poder político do czar. E o Engels, ele vai para cima desse cara, ele fala como essa ideia é errada, pois a burguesia ela é essencial para um desenvolvimento revolucionário, e que o ABC do socialismo coloca a passagem para o capitalismo como necessária. Né? Essa carta foi publicada no jornal A Questão Nacional, se não me engano. Eu não vou me atrever a falar muitas vezes os nomes de que são correspondentes e tudo mais, porque são nomes russos, assim, então às vezes são nomes um pouco complicados de falar, mas só para não deixar tão perdido, é o Piotr Jakovich, uma coisa assim. E nessa questão há uma troca de artigos, de escritos, e que sobre a questão russa, e que o autor russo acusa o Engels de não conhecer a questão nacional russa, e aí você vai ter uma série você vai ter um destaque maior sobre a questão russa para a parte de Marx e Engels em diante. Né? Então eu saliento também as cartas de Marx para Azulis, e assim o Engels também entra no debate com Marx sobre a questão agrária russa, em especial o Mir, que é a Comuna Agrária Russa,
e como essa questão é, é importante para o debate revolucionário no momento russo, mas ele se torna muito importante para um debate revolucionário mundial, porque esse debate ele vai falar que se é possível evoluir de formas pré-capitalistas ou de formas não totalmente capitalistas, assim, para o socialismo, sem passar pelo capitalismo, né? Tem até uma passagem interessante da Vera Zazulич que ela fala que é para eles decidirem o que eles pensam, eles, Marx e Engels, decidiram o que eles pensam sobre a Comunidade Agrária Russa, pois ela fala que não sabe em quanto tempo a Rússia atingiria um amadurecimento capitalista tal como a Alemanha Ocidental, tal como a Alemanha. Então, você tem toda essa questão que era muito cara para os revolucionários russos, e esse debate, ele, além de se desenvolver em cartas, ele se vai desenvolver pelo prefácio do Manifesto do Partido Comunista, tanto no primeiro prefácio russo quanto no segundo. Então, foi tirada a conclusão que o Capital, que os escritos de Marx não falam contra essa transição, mas que a Comuna Agrária Russa deveria abandonar suas posições deletérias, suas posições reacionárias, para que se pudesse ter um desenvolvimento a partir dela. Então, era possível um desenvolvimento a partir dela, sabe? Isso fica mais explícito nas cartas de Marx ao final, mais ao final da vida. E interessante também destacar que essas cartas foram redescobertas por David Riazanov em 1911, e ele fala que não sabe se o porquê dessas cartas caírem no esquecimento, digamos assim. E é importante que 1911 já é após a morte de Marx, e nisso você já tem uma construção do pensamento marxista, e essa construção ela vai ser reeleita por localidades que não vão ter um acesso direto, né, de todos o que o Marx e Engels falavam. Então isso é uma coisa importante, sabe? Não estou dizendo que o marxismo que foi criado não é o correto. Eu estou dizendo que foi um marxismo que tem às vezes uma distância entre marxianismo e marxismo, e não necessariamente é uma oposição, e sim uma relação de complementaridade, né? Bom, é, passada essa questão, eu falo das outras questões que Marx e Engels colocam que não são tão conhecidas, como a questão do colonialismo, em especial Índia e México, a questão racial que o Marx ele aborda, e o Engels também, o Engels e o Marx escrevem textos militares sobre a questão da Guerra Civil Americana, e daí eles falam sobre raça, a questão militar, e eu sempre procuro colocar datas no que eu estou falando, mas se o leitor prestar atenção, ele vai ver que essa construção de datas não está em ordem cronológica, sim uma ordem de temas. Então, por exemplo, primeiro é a questão da burguesia do manifesto e a questão da burguesia em Engels. Então, eu pulo de 1848 até 1870, então tem um espaço maior. Mas a ordem, eu vou falar aqui para vocês mais ou menos como é que funciona, só para não ficar muito perdido. Então, em 1848 a gente tem o manifesto, em 1849 a gente tem as colocações de Marx e Engels sobre a Índia, que eles se colocam não abertamente a favor do colonialismo, tipo, nossa, o colonialismo é bom, o colonialismo é essencial, mas eles colocam o a história da Índia, a Índia como um pântano histórico, como um país que não se desenvolveu, um povo não se desenvolve. Então, é passagens que mostram não uma visão que não é negativa a favor do colonialismo, uma visão que pode ser entendida como positiva, inclusive. Então, em 1853, a gente vai ter a colonização britânica nas Índias, que aí que nesse processo de 1853, o Marx e o Engels
eles já apresentam críticas ao governo britânico nas Índias. Então, é importante assim que tenha eu sempre procuro ressaltar esse amadurecimento que Marx e Engels tiveram e o contato que eles foram tendo com as lutas, principalmente a luta russa. É importante destacar que o Marx ele aprendeu russo só para entrar em contato maior com a realidade russa. Isso não é uma coisa a ser, não é um detalhe, não é uma coisa a ser desconsiderada. Em 1852 e 53, tem um artigo interessante de Marx que ele fala sobre Simão Bolívar. Essa carta ela não está no trabalho. Seria, seria ótimo se ela tivesse, mas eu só tive acesso ao texto após a publicação, a encerramento da inscrição. Então, teve essas questões, mas é uma carta bem interessante, assim, eu recomendo que quem tiver interesse procure, porque é uma carta que é uma visão negativa de Simão Bolívar por Marx, e ela é comentada por intelectuais latino-americanos que falam de Marx e América Latina, como José Ricó. Então é um material bem interessante a ser analisado, né? É, e você vai ter mais textos em 1867 de Marx e Engels sobre a questão a questão agrária, perdão, da Guerra Civil Americana. Fora que você vai ter, posteriormente, em mais no final da vida de Marx, o segundo manifesto, o segundo prefácio russo do Manifesto do Partido Comunista, então, que vai abordar a questão agrária russa, que é uma questão bem interessante. Então, depois de fazer toda essa retomada de como Marx e Engels pensam a colonialismo, burguesia, revolução, etc., comunidades fora do capitalismo europeu central, como, como eles pensavam, e aí eu vou para outra questão da acumulação, que aí eu vou para Rosa Luxemburgo. Por que a Rosa Luxemburgo? Porque a Rosa Luxemburgo ela apresenta uma visão bastante interessante sobre o que seria o processo de acumulação. No processo de acumulação ampliada, segundo Rosa de Marx, é, ele fala muito de uma questão proletários e burgueses, e aí ela coloca que já tem um terceiro elemento que é o que é esse povo que está fora dessa questão de proletário e burguês, mas que também tem uma questão que é o meio não capitalista para a realização dessa acumulação, né? E como esse processo de acumulação, ele não necessariamente se encadeia em um processo de acumulação primitiva nos outros países, no caso ela está falando do colonialismo, e como esse processo de colonialismo, ele anexa uma região a outra e não necessariamente tem a fim de desenvolver um capitalismo nessa região. Então é um processo mais de anexação do que um processo de acumulação primitiva em si. Isso vai ser retomado mais para frente no artigo com o Coevo, por exemplo. Então a Rosa fala da questão da destruição da economia natural, da destruição de costumes, do estabelecimento da economia, uma economia artificial, que no caso ela usa muito o caso da China, né, o caso da China na Guerra do Ópio e da China da Inglaterra, de como os portos da China foram abertos à força para importação e exportação de papoula e de ópio. Então é uma questão bastante interessante e, e nisso, assim, o segundo momento ele vai falar da acumulação da rosa e da revolução do Mariátegui. Então já vai pular para a América Latina, né? A questão da do Mariátegui é que o Mariátegui ele vai colocar uma questão do indígena peruano, e como esse indígena ele é excluído do processo republicano de construção do Peru, e como o latifúndio ele trava o desenvolvimento capitalista, como o latifúndio
ele é, ele subjuga ainda mais os indígenas e ele coloca toda essa relação contra a para a América Latina, ele usa o termo feudal, pré-feudal, semi-feudal em relação à América Latina e como o latifúndio ele está muito imbricado nessa relação. Bom, continuando essa pegada voltando ao tema da acumulação primitiva propriamente e continuando o tema da acumulação, eu pego o Agustin Cueva, que ele coloca que ele coloca que a questão da acumulação que acontece na Europa, a acumulação primitiva, ela parte do pressuposto da acumulação em um polo e da desacumulação no outro. Esse termo desacumulação é um termo que eu acho muito que eu acho muito novo, assim, é um termo que eu não tenho muito conhecimento, é novo para mim, né? Então, eu tentei me aprofundar um pouco nele, não no artigo, mas estou tentando me aprofundar nele, assim, nos meus estudos, e que, quando a gente fala de desacumulação, eu acredito que ele esteja falando de uma pauperização muito maior em comparação ao planetário europeu, o norte-americano, futuramente, e como, em vez de esse processo de acumulação ou desacumulação na América Latina, ela, em vez de liberar a mão de obra e de tornar um proletário que não tem nada a oferecer além de sua força de trabalho para sobreviver, ele coloca que tem uma prisão, uma certa prisão de processos análogos à servidão e à escravidão nesse caminhar, né? Então ele fala que o processo de acumulação primitiva não foi um processo completo. E aí ele reacende o caráter da Revolução Burguesa, ele discute o caráter da Revolução Burguesa, né? Ele fala que a transição da propriedade burguesa ela ocorre, mas sem colocar em xeque o latifúndio e a oligarquia rural, as nossas repúblicas oligárquicas, né? Que é uma questão bem particular da gente, né? Enquanto América Latina. E nisso eu pego o Rio Mauro Marini, que o Coeva e o Marini já são na parte final do trabalho, que aí eu coloco como o Marini também apresenta essa questão de como o latifúndio e a cidade, essa transição, ela se dá de forma pacífica, digamos assim, de não enfrentamento da burguesia urbana pela rural, porque a rural ela tinha uma hegemonia muito maior. Então, como isso implica a construção do capitalismo dependente, que para Marini, a América Latina ela é capitalista desde seu início, no século XV. Então, ele já discorda do Cueva em termos de falar de pré-capitalismo, das coisas de revolução burguesa. Então, ele vai apresentar, isso não fica tão claro no trabalho, assim, essa discussão tão intensa, mas eu coloco que esse debate existe e que esse debate entre revolução burguesa e revolução sem revolução burguesa, ele acontece e que esse debate ele sofre uma crise dentro do marxismo, que é a questão quando acontece a Revolução Cubana, na década de 60, de 50 para 60, e como essa questão vai tornar uma crise do marxismo e como o marxismo ele vai tentar se reinventar, mas como as ditaduras do Cone Sul elas freiam, ou atrasam, ou como preferirem, dificultam a formação de um novo paradigma marxista na região. E aí eu concluo o trabalho salientando a, o amadurecimento do pensamento de Karl Marx e Engels, que você tem posições iniciais que elas mudam, que você tem um contato com as lutas, um contato com as realidades que fazem essa mudança. Eu falo também que tem novos trabalhos hoje no meio
de publicação de livro, que resgatam, que tem essa tradição de não de repensar, não de reler, não de tentar descobrir a roda de novo, mas que colocam textos menos conhecidos, textos é, de perspectivas um pouco mais diferentes de revolucionários, tanto marxistas quanto não marxistas, como o próprio Marx, o Engels, como o Malcolm X, e são de editores menores, como o José Carlos Mariátegui, que também é colocado na editora Cio da Terra. Então, assim, a gente tem várias perspectivas novas bem interessantes. E eu falo de como a revolução ela, ela é colocada como uma sobrevivência dos povos e como se encontravam países que fizeram suas revoluções socialistas antes e depois da revolução, né? Então, o objetivo do trabalho foi trazer todo o debate que Marx e Engels coloca sobre temas importantes para a América Latina e de como esse debate é construído dentro do marxismo, né? E como esse debate foi caro para a América Latina, pois foi necessário, o marxismo colocou que foi necessário o desenvolvimento de, de uma revolução burguesa, de um desenvolvimento capitalista, para que se tivesse uma revolução socialista. Isso foi uma questão bem cara para o continente no geral, né? Então, essas foram as colocações do artigo. Foi um artigo, por mais que ele seja grande, que ele pode se. Ele tá bem geral, ele não se aprofunda profundamente. Ele não se aprofunda profundamente, desculpa. Ele não se aprofunda em um tema específico, ele mais é um artigo para situar a bibliografia para se estudar o tema e dos debates importantes que essa bibliografia traz e como tudo isso implica na construção do pensamento latino-americano, né? E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado da apresentação, do singelo artigo. E um abraço a todos e todas novamente. Muito obrigado.